Quem é John Galt? Se você já ouviu essa frase, provavelmente sabe que ela vem de um dos livros mais polêmicos e influentes do século XX. Hoje, vamos mergulhar fundo em A Revolta de Atlas de Ayn Rand e descobrir por que, mais de 60 anos depois, ele ainda gera tanto debate e parece descrever o nosso mundo atual. Imagine um mundo onde os melhores, os mais inteligentes e os mais produtivos começam a desaparecer. Empresários, cientistas, artistas, um por um, eles simplesmente largam tudo e somem no ar. A economia, que dependia deles, entra em colapso. O governo, em pânico, tenta consertar as coisas com mais regras, mais impostos, mais controle. Mas quanto mais eles tentam, pior tudo fica. Essa é a premissa de A Revolta de Atlas, publicado em 1957. A nossa heroína é Dagny Taggart, a vice-presidente de uma gigante ferroviária. Ela luta com unhas e dentes para manter os trens nos trilhos, enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Em sua jornada, ela percebe que esses desaparecimentos não são coincidência. Existe um plano, uma greve das mentes. O líder desse movimento é a figura misteriosa de John Galt. Ele é um inventor genial que convenceu os grandes criadores da sociedade a se retirarem para um esconderijo secreto, um vale nas montanhas do Colorado. A mensagem deles é clara. Se a sociedade trata a mente e a criação como um crime a ser punido com impostos e regulamentações, então eles se recusam a participar. Eles se recusam a carregar o mundo nas costas, como o Titã Atlas da mitologia grega, apenas para serem castigados por isso. O livro é, na verdade, um veículo para a filosofia de Ayn Rand, o objetivismo. Ela defende que a razão é nosso único guia, que o egoísmo racional, ou seja, buscar a própria felicidade sem prejudicar os outros, é uma virtude, e que o capitalismo de livre mercado, o laissez-faire, é o único sistema moral, porque respeita a liberdade do indivíduo. Os heróis da história são os criadores de riqueza, os industriais, os engenheiros, os inovadores. Os vilões são os que Rand chama de saqueadores, os burocratas que vivem de poder e controle, e os parasitas, que vivem do trabalho alheio, usando a culpa e a moral do altruísmo como arma. Para Rand, forçar alguém a se sacrificar pelo bem comum é imoral, uma forma de escravidão. Ok, mas por que esse livro de 1957 parece tão atual? Vamos traçar alguns paralelos que são, no mínimo, impressionantes. Primeiro, a expansão do Estado. O livro descreve um governo que intervém cada vez mais na economia, com controles de preços e nacionalizações, levando tudo ao caos. Soa familiar? Hoje, o debate sobre o tamanho do Estado, o excesso de burocracia e o impacto das regulamentações na economia está mais vivo do que nunca. A pandemia, por exemplo, intensificou essa discussão sobre até onde o governo pode ir para controlar a vida e os negócios das pessoas. Segundo, a narrativa de culpar os bem-sucedidos. No livro, os empresários são vistos como vilões egoístas que precisam ser controlados. Hoje, vemos um debate global sobre taxar bilionários e grandes corporações como solução para problemas sociais. A ideia de que o sucesso de alguns é a causa do problema de outros é o exato conflito central de A Revolta de Atlas. Terceiro, a tensão entre mérito e igualdade. O livro defende a meritocracia radical. Hoje discutimos intensamente políticas de redistribuição de renda e ações afirmativas, colocando em lados opostos a ideia de justiça social e liberdade individual. Estamos premiando o mérito ou buscando a igualdade de resultados a qualquer custo? A pergunta de Rand continua a ecoar. Outro ponto é a fuga de cérebros. A greve de Atlas no livro é uma metáfora para um fenômeno real. Empreendedores e profissionais qualificados que se mudam de países com impostos muito altos ou instabilidade política para lugares onde seu trabalho é mais valorizado. Vemos isso acontecendo em várias partes do mundo, da América Latina à Europa. E o que dizer da cultura da vitimização? Rand criticava duramente aqueles que usam a condição de vítima para exigir benefícios dos produtivos. Hoje nas redes sociais, o debate sobre cultura do cancelamento e políticas de identidade muitas vezes gira em torno de quem tem o direito de falar,
e quem deve ceder com acusações de que o status de vítima é usado como uma ferramenta de poder. A própria imagem do empresário é um campo de batalha. Figuras como Elon Musk ou Jeff Bezos são vistas por alguns como heróis inovadores, os John Galts do nosso tempo, que impulsionam a humanidade para a frente. Para outros, são vilões que exploram trabalhadores e acumulam uma riqueza injusta. Essa dualidade é exatamente o que o livro explora. Por fim, a crise de infraestrutura. A imagem dos trens parando e das pontes ruindo no romance é um espelho assustador dos problemas reais de infraestrutura que muitos países enfrentam. Quando os incentivos para criar e manter sistemas complexos desaparecem, a decadência é inevitável. Claro, é fundamental dizer que A Revolta de Atlas é um livro extremamente controverso. Muitos críticos apontam que a filosofia de Rand é simplista, que ela ignora a importância da comunidade e da cooperação, e que sua visão do capitalismo sem regras é irrealista e perigosa. A divisão do mundo entre heróis produtores e vilões parasitas é vista como uma caricatura que não reflete a complexidade das relações humanas. Mas, concordando ou não com Ayn Rand, é impossível negar a relevância do livro. Ele funciona como uma provocação intelectual poderosa sobre o equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade coletiva, entre mercado e Estado, entre mérito e igualdade. Essas são exatamente as tensões que definem o nosso tempo. A Revolta de Atlas não é uma leitura fácil, mas é uma daquelas obras que te força a pensar e a questionar suas próprias convicções sobre como o mundo funciona e como ele deveria funcionar. E você? Já leu o livro? O que acha dessas comparações com o mundo atual? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!